aí, queridos professores, preparados para mais uma pré-aula? Eu sou a Tia Ju, de Blumenau, da Assembleia de Deus. Trabalhamos com a revista Primários da CPAD. Hoje, a nossa lição é a número 6, tem como tema Ruth, a heroína altruísta. O objetivo da lição é que o aluno compreenda que Deus abençoa os heróis que fazem o bem sem esperar nada em troca. Ponto central: fazer o certo apenas pela recompensa não é ser bondoso, mas sim interesseiro. E é verdade, né? Como tem isso? Quantas pessoas pensam ajudar o próximo, mas logo lá na frente já lembra. Pois é, lembra daquele dia que eu te ajudei? Agora eu preciso da tua ajuda para tal coisa. Isso não foi uma ajuda com amor. São ajudas com interesse, com algo que queira conquistar. E é muito importante trabalhar isso com as crianças, porque a criança ela vai formando o seu caráter. Então, se ela começar desde pequena a imaginar, eu vou ajudar o meu amigo para depois conseguir algo em troca, isso não é legal. Bom, vamos ver. Aqui eu tenho o meu planejamento, né, professor? Sempre é bom você ter um planejamento antes de dar uma aula, para saber o que você vai passar, pensar naquele momento, ficar refletindo durante a semana. Tenho a rotina é o de sempre, né? Receber bem a criança, se preocupar com aquele que não veio, perguntar para ele o que está acontecendo, abraçar muito bem essas crianças, fazer aquela oração com elas. Se tiver um louvor, tiver tempo, cante um louvor com as crianças. É importante cantar louvores com elas. As crianças elas estão querendo ser gente grande já. Elas não querem mais saber de musiquinha, não querem nada. Então é legal buscar isso, recuperar esse louvor com elas. Outra coisa, fazer oferta, que também faz parte da nossa rotina na escola bíblica, incentivando a oferta, explicando para elas por que ofertar, o que a gente faz com essas ofertas. Plano de frequência, se tiver um plano de frequência, isso é muito bom para as crianças também. Feita a nossa rotina de toda a aula, vamos fazer então o nosso momento chamando a atenção? O momento chamando a atenção dessa vez, eu tinha lá em casa que veio de doação. É tipo uma mãozinha. Então, eu chamo ela da mãozinha da vez. Você pode estar fazendo uma mãozinha em EVA, em um papel, um cartão, e fazer a mãozinha da vez também. O que seria essa mãozinha da vez? É o momento de cada uma poder conversar, expressar a sua opinião, só que só vai poder falar quem tiver com a mãozinha da vez. Então, umas perguntas. Você já ajudou alguém? Como é que se sentiu? Recebeu algo em troca? Recebeu alguma coisa com isso? Pediu alguma coisa? Esse é o momento da gente refletir e já ficar analisando como é que as crianças estão na sala, se elas estão ajudando, o que elas sentiram. E lembrando, né, sempre tem que cuidar com estranhos, né? Elas não podem, um estranho está pedindo uma ajuda e elas ir lá e ajudar ele. Então serve sempre um toque para as crianças ficar ligadas, tá, professor? Você pode também ajudar elas nisso. Ó, criança, não ajude um estranho se o papai e a mamãe não estiverem ali junto com vocês. Sempre conversar com o papai e a mamãe antes de estar junto. Então, feito aqui, ó, chamando a atenção com a nossa mãozinha da vez, agora vamos para o versículo. Memória em ação. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. Viu? Lembram do nosso objetivo? Que é ajudar sem esperar algo em troca, ser bom com o outro? Se encontra em Lucas 6,35. O que pensei, então, também achei legal a sugestão aqui da revista, fazer um cartaz, então. Coloque o versículo bem grande no cartaz, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. Coloque aquele cartaz ali e leve revistas para a sala, ou se conseguir durante a semana, com o WhatsApp, com os pais ali, para eles ver quem é que tem a revista e trazer, e colhem figuras no cartaz que tem a ver com essas boas ações, que tem a ver com esse versículo aqui, de fazer o bem a alguém. Quem é que está fazendo um bem naquela figura? O que será que ele está falando? Imaginem cenas. Às vezes vai ter duas pessoas só
não estão fazendo nada, mas tem ali duas pessoas. Será que a outra não está perguntando uma informação e a outra está ajudando? Use sua criatividade, tenta imaginar cenas com aquelas figuras e cole num cartaz pessoas que estão ajudando a outra sem esperar nada em troca. Isso seria a nossa memória em ação. Vamos para a história então? A história de hoje vai falar sobre uma heroína altruísta. Nossa, o que é isso? Que nome é esse? Alguma criança será que sabe o que é isso? Altruísmo significa se preocupar com o próximo. É o amor ao próximo sem esperar nada em troca. É uma coisa simples, é que não ser egoísta, mas é se colocar no lugar do outro. Seria isso, a nossa heroína altruísta. É um nome chique, não é? Então, o que um herói faz? O herói ele tem que ser bom, ele tem que dar um bom exemplo. E a nossa heroína de hoje, ela é tudo isso. Então eu trouxe uma caixa e nessa caixa tem os nossos personagens de hoje. Vamos ver quem são? E aonde acontece a nossa história? Vejam, a nossa história começa em Belém. Deixa eu pegar aqui. Ó, tipo uma plaquinha. Coloquei um peso aqui para não cair. Se tiver areia melhor, eu coloquei com brita. Belém, a nossa história acontece em Belém. Com a Noemi e com o esposo dela. O nome do esposo dela, Elimeleque. Eles tinham 2 filhos. Malom, deixa eu botar aqui Belém para cá, Malom, e tinha um outro filho, Quilion. Aqui está a família de Noemi. Eles viviam em Belém. Só que lá começou a passar, foi na época de Juízes, onde que tinha muito problema, né? Então começou a vir fome, começou a dar problemas lá, eles precisaram sair daquela região. Então eles foram morar em Moabe. Ó, é só virar a placa, coloquem com areia, porque com brita não vai ficar legal. Quando eles foram lá para Moabe, aconteceu uma coisa muito triste com Noemi. A Noemi perdeu o seu esposo e ela ficou sozinha, sem ele então. Mas com o tempo, os filhos dela se casaram. Quilion casou com a Orfa e Malom se casou com a Ruth. Então Noemi, ela podia ficar alegre, pois ela tinha noras para cuidar, para ficar junto com ela ali, e eles ainda tinham uma família. Ai, minhas crianças, puxa, passaram-se 10 anos e aconteceu mais uma coisa triste na vida de Noemi. Ela perdeu os 2 filhos dela. Agora sim, agora Noemi estava sozinha, sem o seu esposo e sem os seus filhos. Apenas as suas 2 noras, a Orfa e a Ruth. Naquela época, era muito difícil para uma viúva. Então, ela não queria que as meninas tivessem uma vida difícil também. Elas eram jovens ainda. Ela disse, ei, eu vou voltar lá para onde que a gente era, lá para Belém. Vocês 2, então, voltem para suas famílias. Vocês são jovens ainda, vocês têm uma vida pela frente. Não compensa vocês voltar comigo, não. Não vai ser fácil. Ah, mas elas não queriam abandonar a Noemi, não. Elas queriam ficar junto. Mas daí Noemi convenceu que era melhor elas procurar família. Então a Orfa voltou para sua família, mas Ruth não. Não, eu vou junto contigo. Onde ires eu irei, o teu Deus vai ser o meu Deus, eu não vou te abandonar. Então Noemi aceitou esse amor de Ruth. Essa é a nossa heroína de hoje. E ela voltou para Belém
com a Noemi. Chegando lá em Belém, não foi tão fácil não, porque ela não podia trabalhar. Aí ela foi trabalhar, a Ruth cuidava da Noemi, trabalhava lá no trigo e tinha toda aquela preocupação em não deixar ela sozinha não. Mas sabe que Deus ele é tão bom, que ele recompensou a Ruth? Pois é, a Ruth, ela teve um bom marido então. Deus preparou Boaz para a Ruth, um homem bom, um homem que tinha posses, que era rico, e assim ele pôde ajudar então a Ruth, que ajudava a sua sogra Noemi. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, crianças. Ruth e Boaz formaram uma família. Eles tiveram um filho. Ó, professor, vocês fazem como se tivesse então um álbum de foto. Vamos ver quem eles têm aqui? Ah, olha só. A Ruth e o Boaz tiveram um filho que se chamava, deixa eu pegar aqui, Obed. Então, eles tinham um filho chamado Obed. Aí Obed depois teve um outro filho chamado Jessé. Jessé, quando ficou grande, teve um filho chamado Davi. Olha aqui, olha que interessante, crianças. Vejam. Davi, todo mundo conhece Davi, né? Aquele rei importante, né? Que Deus escolheu. Então, Davi, o pai de Davi era Jessé. E o pai de Jessé, então, Obed, era avô de Davi. Se ele era avô de Davi, olha que interessante, a Ruth e o Boaz foram os bisavós de Davi. Viu que legal, crianças? Deus abençoou ela tanto, que ela, além dela ser uma heroína, que se preocupava com os outros, que queria o bem da Noemi, ela ainda foi a bisavó do Davi, de um outro herói. E algo muito mais interessante ainda. Deixa eu mostrar um segredinho para vocês, crianças. E o tempo passou, né? E foi passando o tempo. Anos, décadas, séculos. Mais ou menos 1000 anos. Sabem quem nasceu? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, dentro dessa caixa tem. Quem será que vem dessa família aqui que começou também lá com a Ruth, hein? Vamos ver. Olha só. Todos conhecem essa cena aqui, né? Maria, José e uma criança, um menino na manjedoura. Pois é, Jesus. Vejam só. Jesus, ele vem lá da linhagem, lá da família de Ruth e de Boaz. Viu só que interessante? Que linda história! Como vale a pena a gente ajudar o próximo, não ser egoísta, se preocupar, ter amor pelo próximo. Ai, como precisa esse mundo um amor pelo próximo. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio por amor a nós. E nós, será que conseguimos amar o nosso próximo também? Sem esperar nada em troca? Pois é. E aí fica a dica para contar essa linda história para as crianças. No final, vocês podem estar fazendo, como a revista instrui também, um cartãozinho que elas podem entregar com bonitas palavras para alguém que talvez esteja precisando. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Deus os abençoe.